2019. Nova Friburgo. Ok. Fui convidado pela produção do evento lá para abrir a apresentação lá no ginásio. Certo. E aí eu falei, caramba, então vamos. E eu me lembro que eu cheguei lá em cima da hora, bem atrasado, assim, que peguei trânsito, aquela coisa. Cumprimentei muito rápido o senhor e entrei. E ali eu passei, talvez, eu acho que um dos maiores desafios na comédia que eu tive até hoje. Pelo seguinte, me falaram assim, Robinho, faz só 10 minutos que o pastor já está preparado. E aí você já entra e faz os 10 minutos que ele já vai vir. Eu falei, beleza. Quando eu tava fazendo... Porque aí o que acontece, para quem não sabe, a gente programa na nossa mente o que eu vou fazer em 10 minutos e deixa umas piadas fortes pro final para fechar em alta. Porém, quando tinha uns 8, sei lá, o cara entrou na minha frente, assim, da produção e falou assim, faz mais 5. Cara, aí tudo que eu tinha programado, eu falei, e agora? No meio da apresentação, eu tive que fazer mais 5 ali, foi aquele nervosismo, aquela coisa. Enfim, mas foi ali que a gente se conheceu, né, nesse dia. Bom, e agora eu posso confessar. Como você estava fazendo algo que me antecedia, certo? Eu estava do outro lado da cortina torcendo contra. Eu já não sabia. Não, foi muito legal, certo? Foi uma preparação muito joia. Robinho, vamos conversar um pouco sobre essa questão do humor. Essa é a proposta. Sim. Apesar de ser um pod riso, né, nem sempre o assunto é humor. Às vezes é um assunto muito sério, que precisa ser tratado com leveza. Exatamente. Ok? Então, por isso a gente usou essa expressão riso, tá certo? Para que um assunto que é de muito difícil acesso, que as pessoas têm muita dificuldade de tratar. Então, por isso, pastores, humoristas, políticos, atletas, certo? Atores têm passado por aqui, certo? Minha esposa, que já passou por aqui, tá certo? Que é uma classe totalmente diferenciada, ok? Mas, então, a proposta é essa. Você é cristão, casado, você é natural do Rio de Janeiro, sim, certo? Teresópolis é sua cidade, certo? Também tivemos uma história lá, você ainda era garoto. É isso aí. Certo? E eu já pregava lá em Monte Hermon, uma vez por mês, na época. Estava lá toda segunda, quarta-feira. Exatamente. Um grande abraço para esse povo abençoado aí de Teresópolis. Fiz evento para a turma dos bombeiros. Isso aí. Certo? Foi um período bem legal. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua caminhada com Deus. Nasceu em berço evangélico. Como é que é essa história sua? Fala um pouquinho sobre isso. Eu sou nascido e criado na igreja. Eu não sei o que é outra vida fora da igreja. Então, eu cresci num ambiente, vamos lá, década de 80, 90 ali. Uma igreja bem tradicional, chamada Casa de Oração. Ok. Né? Muita gente conhece como a igreja do véu, né? Que as irmãs usavam véu e tal. Então, eu cresci nesse ambiente que tinha muita palavra, muita base de fé, mas também tinha muita religiosidade e tinha muita imposição. Então, eu vivi, imagina, uma adolescente ali, meio que, e agora? É isso aqui que eu quero? Mas é isso que é ser crente? E eu me lembro, pastor, a primeira vez que eu vi um pastor pregando que falei assim, isso é legal. O Silmar Coelho. Um dia eu estava num evento lá, eu vi o Silmar Coelho e ele faz umas gracinhas. E numa dessas, nesse dia eu me lembro claramente, eu estava no auditório e falei assim, cara, ser crente assim é muito legal. A partir dali, me abriu a mente de, poxa, é bom ser crente e é possível ser crente de outra forma. E aí eu cresci, me envolvi com muita coisa da igreja, fiz de tudo, né? Quem cresce na igreja nasce e faz de tudo. É teatro, é louvor. Tu não sabe fazer nada direito, mas tu faz tudo. E aí eu cresci nesse ambiente aí. Bom, eu quero aproveitar aí, porque Silmar também foi uma referência para mim. Caminhamos juntos, esse mês eu ainda vou estar na igreja dele, em São Paulo. Um grande abraço, Silmar Coelho, um homem abençoadíssimo. Mas eu vou precisar entender melhor isso aí. Tá. Porque um humorista oriundo de uma casa de oração, eu quero saber quando foi que o demônio entrou na sua vida. Não, na casa de oração é impossível fazer piada, era impossível. E embora hoje eu pare para pensar muitas histórias que aconteciam de verdade, hoje tem a internet, ela traz as coisas que a gente fica assistindo no vídeo e fala, não é possível que isso aconteceu na igreja. A gente via essas coisas acontecendo o tempo todo. Mas na casa de oração não podia rir, né? Era muito... Foi posterior à casa de oração, que já meus 30 anos... Então, para mim saber a dar continuidade a isso aí, eu quero também deixar um abraço a essa denominação abençoadíssima. Nós estamos tratando aqui, certo, de uma forma bem humorada, mas sabemos da seriedade da casa de oração. Minha mãe é de lá até tudo hoje. Aquilo que ela representa, tá certo? Mas perdeu casa de oração porque o Robinho saiu.
Tá certo? E saiu e foi pra onde? Pra onde foi? Eu fui pra Colheita Church. Colheita Você teve Church. lá já também uma vez. Sim. Sim. E eu fui pra lá e quando eu cheguei lá, aí é outro ambiente, né? Mais, assim, uma doutrina mais aberta e tal. Tinha bateria, coisa que não podia na casa de oração. Que... Brincadeira, eu... mas aí lá que eu me descobri assim, falei, aqui tem mais liberdade. E quando me veio a ideia de fazer os vídeos, eu já fiquei mais à vontade para fazer sem aquela preocupação. Sim, né? certo. Mas posso pedir se não ficar confortável, não faça. Tá. Como seria Bolsonaro pregando numa casa de oração? Olha só, meu prezado pastor Cláudio aqui, tá certo? Vou dizer uma coisa que eu não permito algumas coisas aqui na casa de oração. Não pode levantar para beber água na hora da pregação, tá ok? O crente não bebe um copo d'água em casa, chega na igreja, quer beber o Rio Jordão inteiro, tá certo? E outra coisa, eu não permito qualquer louvor. Cheguei no ensaio dos jovens, aí eles estavam cantando lá, para a direita. Eu falei, para a direita não. Para a esquerda não pode. É para a direita, errei a piada. Um forte abraço aí. Errei a piada. Cara, mas aí o teatro na igreja foi te ajudando. O que foi em si que te influenciou? Você já falou, certo? E foi bem legal ver você nesse ambiente fechado, onde provavelmente você aprendeu a ser crente de verdade, sim. Valores rigorosíssimos, de base, importantíssimos. De repente, certo? Um Silmar passa pela sua vida. Exatamente. Uma influência, você troca para uma colheita, acaba indo para uma outra agência do reino. E como é que foi que essa questão, o humor começou a aparecer para você de uma forma mais... Então, eu fui aquele adolescente, eu tive muitos traumas na minha adolescência. Então, eu passei por muita coisa na minha adolescência, separação de pais, uma série de coisas que eu me fechei muito emocionalmente. E acarretei muita coisa. Mas nos acampamentos eu me libertava. Então, quando tinha acampamento de igreja, é onde eu me soltava. Eu era divertido, ali eu me sentia à vontade. As pessoas, elas me abraçavam mais nos acampamentos e eu tinha mais liberdade. Ok. Então, ali foi onde eu comecei a me sentir mais à vontade. Eu me lembro que tinha algumas gincanas de acampamento que tinham que fazer músicas. E eu sempre fiz músicas bem-humoradas, e a galera sempre gostou. Então, ali foi o primeiro start de humor na minha vida, foram nos acampamentos de igreja. Quando eu cheguei lá na colheita, que me veio a ideia dos vídeos, na realidade mesmo, pastor, eu nunca busquei fazer nada para ter repercussão. Ok. A ideia era assim... Poxa, tive uma ideia aqui, acho que eu vou fazer um vídeo. Eu nem sabia como é que editava, como que jogava na internet, eu não sabia, só tive a ideia. Então eu gravei um vídeo, um amigo me ajudou a criar o canal, e daí que veio o nome do crente que a gente que abreviou, ficou CQG, que muita gente pergunta, por que CQG? E nessa época que eu joguei os vídeos lá, 2012 mais ou menos, quer dizer, não tinha quase nada de crente na internet. E eu me lembro que começamos eu e o Jonathan Nemer juntos. Okay. Mais ou menos na mesma época ali. A gente trocava ideia por message de Facebook. E tu vai fazer qual vídeo essa semana? Não, eu tô com uma ideia aqui. Enfim, e ali que eu comecei. E o canal, ele deu uma repercussão bacana. E eu comecei a receber convite para ir nas igrejas. Só que o que eu fazia no YouTube era produzido. Não tinha como reproduzir aquilo ao vivo. E eu fiquei, cara, como é que eu vou fazer? As pessoas querem que eu vá lá. Eu não sou engraçado assim. Eu não tenho como fazer isso aqui ao vivo. E aí que me veio uma ideia, eu falei assim, eu vou contar essas histórias de acampamento que eu faço nos acampamentos, que eu acho que vai dar certo, depois eu prego. Porque a minha ideia inicial sempre era assim, ó, eu quero arrumar um lugar para eu pregar. Então estão me convidando para um evento de jovem, eu vou chegar lá, conto umas histórias, mas eu vou carregar um negócio que eu vou chegar lá, vou deixar uma mensagem para eles. E assim eu comecei. Eu nem sabia que existia stand-up. Okay. E passou uns 2 anos, 2014, foi que eu descobri que existia o tal do stand-up. E aí eu fui estudar. Tinha um livro americano que traduziram. E eu peguei e falei, cara, legal isso aqui. Comecei a adaptar aquele texto que eu já fazia e comecei a reescrever ele dentro daquelas técnicas ali que o livro ensinava. E aí eu comecei a fazer o stand-up, foi ali que surgiu. Mas assim, falar que eu planejei, que eu... Ah, Robinho, tu fez o vídeo porque você queria repercussão, nem passar pela minha cabeça. Isso. E aconteceu. Ok. Bom, normalmente o seu show dura o quê? 1 hora, entre 40 e 1 hora. E durante quanto tempo você ficou
ou levou para você fazer o seu primeiro show de fato? Uns 4 anos, assim. Porque normalmente a gente vai participando, certo? De quem já está consolidado. Aliás, é uma comunidade bem solidária, pelo que me parece. Graças a Deus, certo? A galera bem unida. Eu vejo que o pessoal que está consolidado, ele abre o espaço para o novo fazer alguma coisa, incentiva, certo? Me parece porque a piada, tem alguém que conta uma boa piada perto de você, certo? Inevitavelmente faz com que a sua mente, né, acabe lembrando de outras piadas, então cria um ambiente bem divertido. Bom, você, nessa caminhada aí, me diga, quando é que aconteceu o primeiro show, como ele foi, onde ele foi, você lembra? Como é que foi fazer sozinho? Eu lembro, foi lá na igreja mesmo. Certo. Eu comecei a fazer os vídeos do YouTube, o meu pastor viu, chegou pra ele lá. A igreja é relativamente grande, então ninguém sabia quem eu era. Quando os vídeos começaram a dar uma bombada lá no YouTube, meu pastor bateu no meu pastor. Menino legal, quero conversar com ele. Aí que ele me trouxe pra perto, cuidou, aconselhou. E eu falei, pastor, eu queria fazer um negócio aqui da igreja aí, de stand-up. Aí ele falou, pode fazer, não sei nem o que é, mas pode fazer. E eu fiz, pastor, que coisa ruim. Foi muito ruim. Eu me lembro que eu botava uma cola no chão pra não esquecer o texto, assim, ó. Aí eu parava no meio da piada, só um minutinho. Tá. Aí eu continuava, e era longo, as piadas eram um setup longuíssimo. Então, assim, mas na época eu achei que foi maravilhoso. Gravei, sabe? Eu assisti e falava, acho que ficou legal. Mas, assim, depois de um tempo você vai vendo, assim, muito longe, né, do ideal. Isso quando? Que ano? 2014 mesmo, ali. E as coisas começaram a acontecer, certo? A partir de quando? Aí eu fiquei de 2014 até 2010, depois da pandemia, bem assim, indo, fazendo, mas depois da pandemia que o negócio aconteceu. 2019, 20, já aqui? Foi depois do negócio do Bolsonaro mesmo, de 2018 para cá. Foi antes da pandemia, 2018. Então, na primeira eleição. 5 anos, mais ou menos, depois que você começou, que as coisas... Tá. Casou quando? Casei, rapaz, 2000 A esposa tá aqui, hein? Deixa eu fazer umas contas aqui. Eu sou ruim de data demais. A gente tem 2 datas de casamento. Ué, casou 2 vezes? Por causa da pandemia. Tava pago, veio a pandemia e não podia casar na casa de festa. Falei, não perco lua de mel por nada. Falei pro meu pastor, bota a mão na nossa cabeça, abençoa que eu parti. O quê? Mas foi 2021. 2021. 21. Você já era, então, engraçado. Aliás, ela já casou com um cara famoso. Certo, né? Agora sim. Eu tô achando que ela é meio interesseira, hein? Pois, acho que ela se iludiu um pouquinho, né? Casou e falou assim, não é nada daquilo que eu imaginava. Você se considera... porque muitos humoristas, eles construíram um personagem. Sim. Certo? Eles não são bem-humorados fora dos palcos. Aliás, alguns deles são bem ranzinzas, mal educados, tá certo? Essa é a grande verdade, tá certo? E você sabe disso, que já teve com alguns, fora a arrogância e outras coisas que a gente encontra na estrada. Você se considera um cara bem-humorado? Família te acha um bem-humorado? Se tiver uma reunião de família, você vai estar contando uma piadinha, como é que funciona? Ou você é muito tímido, introvertido? Como é que funciona isso? Eu sou muito tímido. Isso é horrível, que você chega nos lugares, as pessoas realmente acham que você é metido, mas eu sou muito tímido. E eu quando eu pego intimidade, assim, fico mais à vontade, eu me solto. Então, na família, assim, eu faço graça, mas aí tem um monte que faz graça. Não sou só eu. Na família, eu não sou aquela referência. Não, fazer graça é o Robinho. Então, minha mãe é super bem-humorada, gosta de uma piada... então, assim, minhas tias, meu irmão... Então, a gente tem... Nossa família, quando se reúne, não tem o Robinho não é referência. Lá, talvez eu seja o 4º, 5º. Mas no dia a dia, assim, as pessoas se surpreendem muito, porque eu sou muito tímido. Eu chego num lugar muito quieto. Uma vez me buscaram lá em Goiânia, no aeroporto, para um evento. Isso é legal, pastor. Aí me buscaram. Aí era um casal de irmãos, filhos dos pastores. Aí eu entrei no carro atrás, tudo bem, gente? Oi, as paz... Aí começando a conversar normal, aquela coisa, né? Deu 15 minutos, o cara não se conteve.
Pô, cara, tu me decepcionou demais. A gente tá a semana inteira brigando pra quem ia te buscar no aeroporto, achando que tu ia entrar aqui. A gente já tá morrendo de rir e tal. E eu falei, cara, me desculpa, cara, mas eu te decepcionei, mas eu não sou assim. E aí, acontece, as pessoas criam essa imagem, né? Ok. Bom, eu quero investigar bastante coisa. Uma das coisas que é bem interessante é que você, apesar de ser cristão, você conseguiu uma abertura e um contato, certo? Com muitos humoristas que não são cristãos, certo? Ou se são cristãos, não declaram sua fé, o vocabulário, as piadas, certo? E me parece que às vezes você acaba conseguindo se conectar com eles em eventos, ok? Onde às vezes o cara vem com uma piada pesada antes de você e depois de você, e depois entra você com a piada toda cheia de princípios. Engraçado, é verdade, mas com um protocolo totalmente diferente. Como é que é isso? Poder chegar nesse ambiente, conversar com as pessoas e, como você disse, de alguma forma, em algum momento, deixar algum valor, algum princípio, ter esse espaço no que nós chamamos de ambiente secular para conversar com essas pessoas. E eles perguntam muito assim, como é que tu consegue fazer um texto limpo? Eu falei, porque eu não sei o que é fazer de outra forma. Porque as piadas são do meu dia a dia, são do que eu vivo. Então, para mim seria desafiador se eu tivesse que fazer um texto pesado. Com outro. Mas assim, isso é muito legal, pastor, porque eles mesmos reconhecem a dificuldade que é fazer a comédia humor limpo, que eles chamam, né? Assim, cara, nenhum palavrão, nenhuma apelação, e a plateia ri do mesmo jeito. E os caras se surpreendem. Normalmente eles falam assim, pô, que texto bom, cara. Bem trabalhado, porque realmente não tem nenhuma apelação ali, um escape, né? Porque, na verdade, alguns usam alguns artifícios como escape. Sim, né? Para você ganhar a plateia novamente. Sim. E quando eles veem o texto limpíssimo ali e o mesmo efeito, surpreende. E o mais legal é que a maioria dos comediantes são afastados da igreja. A grande maioria desses comediantes que estão bombados aí, eles são afastados, cara. Eu já notei assim, até no próprio texto deles, né? Eles acabam falando alguma coisa, ou tem uma história, ou é a mãe, ou perdeu alguma coisa no processo e acabou se afastando. Certo? E já teve caso que o cara falou, pô, cara, me deu uma saudade da igreja agora ouvindo teu texto aí, cara. Que era realmente essas paradas que a gente vivia mesmo na igreja e tal. Então, de alguma forma, a gente deixa um princípio embutido ali, não só para eles, mas para a plateia. E o legal, quando a gente faz em comedy, em teatros, é que a pessoa ela vai todo que é tipo de público, né? Vai ateu, vai católico, vai espírita. Sim. E eu faço o mesmo texto, falando do dia a dia do crente. E isso quebra muitos paradigmas, muitos preconceitos na cabeça das pessoas. Né? Por exemplo, já teve ateu que no final do show vai falar assim, cara, eu não vou me converter não, mas hoje tu fez eu enxergar o crente de outra forma. Eu tinha uma imagem do que era ser um crente fanático, o cara tá ali, e hoje tu me fez ver que o dia a dia do crente é leve, é outra coisa, então eu saio daqui com uma outra imagem. Isso acontece muito. E também os desviados, né? Quem tá fora da igreja sente essa saudade, ouvindo as histórias, e alguns falam assim, cara, eu saí da igreja por um trauma lá, que fizeram um negócio comigo lá, fiquei chateado, e acaba que a gente esquece das coisas boas, a gente fica tão apegado ao que fizeram com a gente acaba esquecendo do que era bom. E hoje tu fez eu lembrar o que era bom na igreja, a comunhão, essas histórias que aconteciam, de bastidores e tal. Então isso é muito legal. Então é como se o humor mexesse na memória dessas pessoas, trouxesse essa leveza, que fizesse com que elas conseguissem enxergar um tempo bom, certo? Agora fala comigo, crítica. Recebe muita crítica, já teve alguma piada daquela que você passou do limite ou fez uma brincadeira que não devia e ela acabou tendo efeito negativo? Você é bem criticado? Não, já foi. Eu sou e depois que eu fiz o Bolsonaro, então aí a minha vida, se eu parar para ver crítica, eu pulo da janela do 5º andar, porque a pessoa pega pesado. Mas eu aprendi uma coisa muito rápido, cedo. Meu pastor me deu um conselho. Cara, o melhor conselho que eu tive foi no começo. Quando eu comecei a receber as primeiras pedradas lá atrás, 2012, canal no YouTube, meu pastor, eu fiquei em crise. Eu falei, pô, mas eu tô fazendo um negócio pra alegrar, as pessoas estão me tacando pedra, não tô fazendo nada. Meu pastor me falou assim, meu filho, tu tem 2 escolhas. Tu perde o teu tempo respondendo essas pessoas aí, ou tu dedica tempo respondendo quem já entendeu o propósito. Aí eu entendi isso muito rápido. Eu falei, peraí, isso é bom.
Então, ao invés de eu ficar respondendo a galera, quando passa do ponto, pastor, eu só bloqueio. Bloque, acabou. Passou, não tem problema nenhum com crítica, não. Pode ir lá criticar, não gostei, isso, aquilo. Mas tem uns que apelam, passa do ponto, bloqueio, tá tudo certo, vida que segue. Mas eu me dou bem com a crítica. Mas assim, normalmente as pessoas falam de você ser evangélico e fazer piada, de alguma coisa. A pior crítica vem realmente de muitos do evangélico. Do evangélico. Eles não entendem cristão fazer piada. Uma piada. Aí tem fazer piada, brincar com Deus, com a palavra de Deus não se faz, isso é pecado. E tem os macumbeiros gospel que eu descobri. O que é macumbeiro gospel? Que eles lançam mandinga gospel, que ele fala que Deus vai pesar a mão sobre tua vida. Eu tô orando aqui, ó, Deus, ele é juiz, tu não vai deixar isso passar barato, não. Aí eu falo, macumba gospel, se não pega a macumba aqui fora, mas a gospel não vai pegar também, então é vida que segue. Então você observa os comentários, gosta de ver ou não? Então, às vezes quando o vídeo viraliza, a gente gosta de acompanhar, né? Certo. Eu tento curtir tudo, mas tem hora que não dá. Mas aí quando eu vejo que tá dando muita polêmica, muita coisa assim, eu prefiro deixar pra lá. Quando o vídeo tá legal, a galera vai curtindo, vai comentando, eu vou ali de boa. Mas, assim, vou falar que nunca me incomodou. Uma hora ou outra a gente tem um dia que a gente não tá bem, né? Que tu fica, pô, esse cara nem me conhece, rapaz. Foi um negócio de mim, rapaz? Não. Aí o dedo coça, já respondi alguns lá. E aí, enfim, de vez em quando a gente... Eu sempre digo como eu faço, né? Porque eu também recebo muita crítica. E às vezes quando a crítica é muito forte, que me aborrece, é o que eu vejo assim, né? Que pode ser... Aí eu vou lá e respondo. Eu vou lá e falo assim, e aí, irmão, como é que você tá, cara? Pô, saudade de você, cara. Poxa, como sempre, brincando, hein, cara? Qualquer hora dessa a gente se vê. Um grande abraço. Deus te abençoe. Aí todo o restante pensa que é um amigo meu que tá fazendo uma brincadeira comigo. Essa estratégia é boa, hein? O cara que me criticou pensa, esse cara é maluco, tá me confundindo com alguém. E eu acabo amenizando a situação, certo? Porque muitos deles estão em busca de uma plataforma. Eles estão buscando, certo? Uma situação onde eles possam... Né? Mas vamos ver como um humorista se sai no casamento. Não, ó, falar, minha esposa... Eu tô com um show de casais agora, rodando com ele. Show de casais? Tô com um show pra casais. Pra mim tem sido... Vou te falar, pastor, eu tô gostando muito disso, porque é material o tempo todo, né? E esse dia eu perguntei pra minha esposa, ainda perguntei pra ela, falei assim, amor, por que você casou comigo? Ela falou, amor, porque você é muito engraçado. Eu falei, poxa, amor, pensei que você ia responder porque sou bonito, inteligente. Ela falou, tá vendo como é que tá engraçado? e o show é muito legal, eu conto muito da gente também, da nossa vida, de namoro. Essa mulher, pastor, quando eu conheci ela... Qual o nome dela? Karina. Karina. A gente é da mesma igreja. Então, o Robson... Tem dono. Tem dono. E a dona do Robson... É a Karina. Isso. Braba. Já tem filho? Temos a filhinha Alicia. Quantos anos? 10 anos. 10 anos, olha aí. Parabéns. E aí a minha esposa, a gente se conheceu da mesma igreja, mas a gente não se conhecia. A gente era da mesma igreja e não se conhecia. Aí quando a gente conheceu lá, começamos a conversar por rede social antes de se ver pessoalmente. Olha só que loucura, da mesma igreja. Aquele negócio de... amigo queria apresentar. Aqui, te apresentar uma amiga minha lá da igreja. Aí, beleza. Curtiu uma foto, aquela coisa. WhatsApp. Aí eu falei, tá na hora de a gente se conhecer. Vamos marcar pra dar uma saída. Aí fomos. Pizzaria. Falei, quer conhecer essa mulher de Deus? Pizzaria. Porque ela é personal trainer. E eu falei, casamento é pra vida toda. E eu sou crente e gosto de comer. Imagina casar com uma mulher que vai ficar me regulando ali. Eu não vou poder nunca mais comer a coxinha depois da cantina. Falei, não, vou levar a pizzaria lá que descobre. Leva a marca na pizzaria, pastor. Cheguei lá, entrei, todo educado. Puxei a cadeira, aquela coisa. Falei, vamos pedir uma pizza média pra nós dois? Ela falou assim, não pode ser rodízio não. Eu falei, essa mulher é crente, né, rapaz? Que mulher crente. Aí pedimos rodízio. Rapaz, não negava uma rodada, pastor. O garçom passava, pizza de 4 queijos, ela quero. Portuguesa, quero. Calabresa, quero. Depois o gerente só passou, tá tudo bem, ela quero. E fomos. Aí passou uns 3 meses, comeu. Passou uns 3 meses, eu fui falar com ela, amor, vamos voltar lá pra gente comemorar. 3 meses que a gente se conheceu, na mesma pizzaria. Quando chegou lá, tinha uma foto dela na entrada da pizzaria. Um versículo bíblico. Malaquias 3:11. E repreendereis o devorador. Eu tava lá, pra quem quiser acreditar. Foto da futura esposa. Mas o que ela pensa disso? Bom, você já conversou com ela? Qual é a visão dela a respeito disso? Desse cara engraçadinho? Então, pra ela é muito ruim fazer... Eu escrevo uma piada, a primeira pessoa que eu conto é ela. Qualquer piada.
E eu não sei como é que eu cozinho as coisas em casa, mas assim, eu escrevo e eu pergunto pra ela, e amor, eu escrevi aqui, o que você acha? Ela olha pra mim e fala assim, boa. Olha o semblante. Piada boa, hein? Pode fazer. Não esboça uma risada. Mas no show ela se diverte. No show ela ri da mesma piada. O pessoal sempre fala com ela, tu ri sempre assim? Eu falo, eu preciso pelo menos de uma pessoa na plateia que, né, que puxa as outras. Mas ela prova toda piada de relacionamento. Eu pergunto a ela, passo pra ela antes. Eu queria fazer muitas outras, ela não me permite. História de vocês. Eu falo, não, essa não. Não, mas aí é só você melhorar a oferta para ela. É verdade. Melhora a oferta dela que ela libera o conteúdo. Eu vou pensar nessa estratégia aí.